Troca de hidrômetros, troca de medidores de consumo de água. Afinal de contas, qual a necessidade disso? Por que está sendo realizado pela Corsan este procedimento? A gente vai saber a partir de agora. A nossa convidada é a Andréa Zanini, ela que conversa com a gente de uma das centrais da Corsan, no Rio Grande do Sul. Ela que é gestora de relações institucionais da companhia. Boa tarde, Andréa, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo certinho. Andréa, conta pra gente, esse processo, esse trabalho de troca dos hidrômetros já vem acontecendo, né? No ano de 2024 foram contabilizados em torno de 371 mil hidrômetros trocados. Em 2025 agora segue esse trabalho. Qual é a real necessidade dessas trocas e como é que está acontecendo esse serviço? Fala um pouquinho pra gente. Então, bem importante estar falando sobre esse projeto, né, que na verdade é um projeto, como tu bem disseste, sistemático, assim, por parte da empresa, que é de renovação do parque de hidrômetros. No ano de 2024, então, a empresa trabalhou intensamente, né, na renovação do parque de hidrômetros, e em 2025, então, a gente dá seguimento a esse projeto, considerando que os hidrômetros, eles têm, como a gente diz, um prazo de validade, né, para que tenha uma garantia de precisão na medição do consumo dos nossos clientes. Então, por esse motivo, todos os anos existe um planejamento para que a troca dos hidrômetros que passaram já desse prazo de validade sejam substituídos e, dessa forma, a companhia garanta aos clientes a real e adequada medição do consumo que existe em cada um dos seus imóveis. Por essa a importância, né, do projeto de troca de hidrômetros. Eles são trocados independentemente de apresentarem algum defeito ou algum problema. Todos são trocados diretamente, é isso? Exatamente. Nós temos o plano de troca, ele engloba todos os hidrômetros, né? Ou seja, todos os medidores que estão instalados em cada um dos imóveis que ultrapassam ali os 7 anos de uso. Isso é importante por quê? Porque o hidrômetro ele é um equipamento mecânico, né? E com o passar do tempo e com o volume de água que também passa por eles, pode apresentar alguma situação ali que seja necessária, então, uma alteração, né? Ou uma atualização do equipamento. Dessa forma, então, a empresa trabalha anualmente para que a gente consiga manter o nosso parque atualizado. Então, nada mais é do que uma atualização de tecnologia, de equipamentos que estão disponíveis para o controle aí da medição de cada um dos clientes. Uma coisa que os consumidores sempre reclamam, e a gente frequentemente recebe também reclamação aqui na TV, quando acontece de faltar água, de retorno, aquela questão de ar nos canos, que acaba sendo registrado também pelo hidrômetro e acrescentar também na conta no final do mês. Esse tipo de problema, em algum momento, esses hidrômetros vão passar a corrigir, já corrigem? Existe uma perspectiva com relação a isso? Existe toda uma questão operacional referente ao abastecimento de água em si, né, que garante que os medidores, eles de fato, eles meçam somente a água que passa por eles. Cada nova tecnologia ou cada nova aquisição que a empresa faz é sempre nesse sentido, né? Situações que são atípicas, vou dar um exemplo, por exemplo, um imóvel que está no final de uma rede ou num posicionamento topográfico um pouco diferenciado, surgindo uma situação atípica nesse sentido, eles devem reportar à Corsan para que a gente verifique e avalie, né, tecnicamente a situação e possa então dar um retorno. Mas, de modo geral, a gente pode garantir que os hidrômetros que são adquiridos, que estão sendo substituídos agora em 2025, já foram em 2024, eles têm a garantia de que somente irão medir a água que passar por eles. E de que maneira acontece a visita dos profissionais para a troca desses aparelhos? Tem um pré-agendamento, as pessoas chegam na casa dos consumidores, se identificam? Que cuidados devem ter as pessoas com relação a isso? É ótima pergunta, assim, até a gente orienta, porque atualmente a gente tem, né, tantas pessoas chegando nas casas e muitas vezes os nossos clientes ficam em dúvida, né, sobre se realmente é a equipe da Corsan ou não, então a gente destaca que as nossas equipes, elas estão sempre 100% identificadas, né, tanto a pessoa, o agente que vai acessar o pátio da residência, quanto os veículos que eles dirigem também identificados. O acesso ele é realizado por, como a gente chama, por região da cidade. Então, é identificada as regiões, né, que tem
conforme o planejamento diário, e essas visitas são feitas diariamente. Não há um agendamento prévio. O que pode surgir é no caso de não ter um acesso, né? Às vezes acontece, a pessoa não está em casa naquele dia, de dar um acesso num outro dia. Isso é uma questão mais excepcional, mas pode acontecer. Mas, de modo geral, a gente sempre orienta os nossos clientes a ficarem tranquilos, né, no momento que receber a pessoa identificada, para que deem o acesso até o quadro do hidrômetro, para que seja permitida essa substituição, né, do equipamento, porque, inclusive, essa substituição garante, como eu disse, a fiel medição ali do consumo, e isso também, além de tudo, né, a questão da garantia da própria responsabilidade, né, da sustentabilidade, porque os equipamentos também que nós estamos instalando, eles são equipamentos mais, digamos assim, robustos, então eles têm toda uma formatação assim para evitar que exista algum tipo de vazamento, né, no próprio hidrômetro. Isso também é muito importante. Então, o cliente deve permitir esse acesso para que tenha, né, a garantia da substituição, e caso haja uma situação excepcional, também reportar a nossa loja de atendimento local para que a gente possa ir agendar, se for o caso. Bom, tem uma situação, agora alguns hidrômetros estão sendo trocados, mas em que outra situação, por exemplo, o consumidor pode em algum momento solicitar para a Corsan a troca de hidrômetro, porque de repente ele não está nesse cronograma e pode estar achando que o hidrômetro dele está com algum problema ou está com algum, sei lá, algum vazamento ou não está medindo certo. Qual é o procedimento do consumidor nessas situações em que ele acha que deve trocar ou não o hidrômetro? Ele vai na Corsan, ele faz contato virtualmente? Qual é o procedimento? Certo. Independente da substituição por renovação do parque, tem algumas outras circunstâncias que também exigem essa substituição. Por exemplo, se o hidrômetro foi quebrado, ou se ele foi furtado, né? Ou se ele está com algum tipo de situação nele ali que impeça de visualizar a leitura, às vezes ele está embaçado, alguma coisa nesse sentido, o cliente pode sim solicitar então a substituição através dos nossos canais, os canais digitais, ou presencialmente nas lojas de atendimento. Além disso, caso haja alguma situação que envolva um questionamento, né, dos valores apurados ou da medição, que o cliente tem alguma dúvida, ele se reporta também nos mesmos canais e pode realizar um procedimento que nós chamamos de aferição do hidrômetro, ou seja, é feito um teste no hidrômetro que está instalado, né? Esse hidrômetro ele é remetido para a oficina central, que é monitorada pelo Inmetro, e a partir dali é emitido um laudo, então, para que o cliente tenha a real situação, né, de condição de funcionamento daquele hidrômetro. Mas são essas as situações, além da renovação do parque. Eu acho que é importante mencionar também, né, Andréia, que todo esse trabalho, ele não tem custo nenhum para o consumidor, né? Eu acho que isso é bem importante de mencionar, de destacar também, né? E que também não vai em nenhum momento, como muitas pessoas podem suspeitar, possam suspeitar, melhor dizendo, de que a troca dos hidrômetros vai fazer com que aumente o consumo. Não é esse o espírito da coisa, não é por aí. Exatamente, muito importante a tua colocação, né? A gente sempre reforça isso, não existe um custo atrelado à substituição do hidrômetro, né? Isso é, na verdade, um compromisso da Corsan com os seus clientes. Nós precisamos fazer isso, né? É uma exigência legal, então a agência reguladora nos exige, e nós atendemos também por questões de tecnologia ali dos equipamentos. Mas o que a gente sempre orienta os clientes, né, para que fiquem tranquilos, a medição ela vai ser apurada da forma correta, esse equipamento está à disposição na casa do nosso cliente, então ele é o nosso maior fiscal, né, nessa relação aí de consumo, porque ele tem o acesso imediato ali, ele consegue saber pelo hidrômetro quanto consome por dia, por exemplo. Ele consegue ir atualizando por semana. Se surgir um vazamento dentro da casa dele, o próprio medidor vai mostrar pelo consumo. Então, não há um valor agregado a isso. O que acontece muitas vezes é que pode surgir um equipamento que estava lá instalado, que estava parado, ou seja, ele não estava medindo o consumo. Na substituição desse medidor, ele vai passar a medir e muitas vezes as pessoas sentem essa diferença. Andréia, eu agradeço muito a tua participação, a disponibilidade aí em nos trazer esses esclarecimentos. Algum recadinho adicional aí para o nosso telespectador ou a gente falou sobre tudo? Não, acredito que falamos sobre tudo, nós agradecemos, em nome da Corsan eu agradeço aí a
a oportunidade de esclarecer sobre o nosso trabalho, né? E continuamos à disposição aí nas cidades, nos municípios que nós atendemos, através dos nossos canais digitais, também nas lojas de atendimento da cidade.